Olá, amigos, né, que acompanham o blog Papo Reto. Já quero agradecer vocês pela audiência, né? E só justificar, né, sobre a presença do vereador Sargento Douglas Mota, que a gente marcou a entrevista, ainda sobre os principais acontecimentos, né? Ele está chegando nos nossos estudos, ele foi para a capital cearense e precisou atrasar um pouco. Então é natural, né? A questão de agenda, e aí a gente vai já, né, ter em definitivo a nossa entrevista. Então aguardo você, vou deixar em espera, mas já a gente volta em definitivo. Então já agradeço você pela audiência e não esquece, já entrevista completa aqui ao vivo para você, Sargento Douglas Mota. Já.
Boa noite, né? Você que acompanha, né, nosso blog Papo Reto. Já estou com a presença, né, do vereador aqui do município de Tapajé, Sargento Douglas Mota, né, que agora nos últimos dias já utilizava as redes sociais e agora, de então, o seu nome vem sendo aí circulando, né, viralizando nas redes sociais. Eu entrei em contato com a sua assessoria e a gente até encontrou uma data hoje, mas infelizmente no horário que a gente combinou não deu certo. Mas está aqui, Douglas Mota não foge normalmente de debates, de conversa, e ele está aqui. Eu queria que você desse uma boa noite aos internautas que acompanham o blog Papo Reto, né? Desde já eu já agradeço, até mesmo porque assim que eu entrei em contato com você, imediatamente você sinalizou positivamente. E fico muito feliz em você dar crédito, na credibilidade ao nosso trabalho, porque eu acho que a cada dia a gente quer passar para quem assiste a gente a transparência, a confiança do itapajense. E você vem sinalizando isso e eu fico muito feliz. Boa noite. Boa noite, George. Boa noite a todos que estão ligados agora nesse momento no blog Papo Reto. É muito importante, como você falou, Jorge, essa parceria entre o político, entre o legislativo, pode ser o poder executivo, né, com a mídia local, né, com os blogueiros, com os jornalistas, com todos esses entes que levam até o povo, né, informação que o povo tanto precisa, às vezes não encontra em outros locais e encontra em vocês na informação necessária para que em momentos como esse possam tomar conhecimento e tirar todas as conclusões necessárias. Muito bem, mas até a gente chegar o dia de hoje, né, muita coisa aconteceu lá no início, né, Douglas? Uma dessas coisas que eu não posso deixar de começar perguntando aqui, você era do partido PSD, que era o mesmo, né, que hoje é o da atual gestão. E você fez parte de todo esse processo. Ela também já mudou, né? Agora isso, eu estou só fazendo uma retrospectiva lá do início e todo mundo já tomou caminhos distintos, né? E eu queria saber um pouco por que você optou lá atrás de ter mudado o seu caminho, né? Até chegar a esse novo partido. Teve eleição para deputado, mas a gente vai falar disso já já. Por que o desligamento do projeto da atual gestão? Olha, Jorge, foi uma eleição para vereador, uma eleição para mim muito conturbada, né? Foi uma eleição muito tumultuada, a nível de organização de campanha, a nível de que a gente não estava tendo ali o apoio necessário, né, daquele momento da prefeita. Haja visto que nós acreditávamos ter, né, afinal fomos nós os pioneiros a projeto, lançar o nome da prefeita, né? Então ali quando começou a entrar muitas lideranças políticas naquele momento, nomes de alguns caciques políticos em Itapajé, a gente passou a ter um tratamento diferente. Né? Então isso ali me deixou bastante, logicamente, que triste, né? Afinal, nós não podíamos estar no mesmo local onde a prefeita estava pedindo voto. Às vezes que eu fui, realmente foi porque a gente se impôs mesmo, porque em alguns momentos que a prefeita estava pedindo voto, quando nós chegávamos nesse local, eu não sei se houve ali um pedido, né, desses grandes caciques políticos de que não queria a minha presença naquele local ou que não queria dar o crédito devido, né, a nós, principalmente falando em direito Itapajé na época, por a gente ter lançado o nome da prefeita, né, a primeira prefeita mulher da história, né, do nosso município. E isso eu acho que trouxe um pouco de vaidade, né, dentre esses grandes políticos aqui do município de Itapajé. Então, assim, a gente começou a ter um tratamento diferente, né, por parte da organização da campanha, e isso, com certeza, isso fez com que a gente se afastasse. Quando nós assumimos, a gente achava que as coisas poderiam voltar, né, ao normal, mas infelizmente continuou da mesma maneira e a gente começou a perceber, né, uma gestão que estava muito desorganizada. Lá naquele período, né? Já no início a gente já percebeu essa desorganização. Logicamente que a gente, como político e como cidadão também, nós teríamos que dar ali um voto de confiança, né, de que pelo menos nos primeiros 6 meses a gestão pudesse melhorar, pudesse se alinhar, entrar nos trilhos,
mas infelizmente não foi isso que a gente viu acontecer no município de Itapajé. Então esse foi um dos principais motivos, né, que fizeram a gente tomar um rumo diferente. Afinal, a minha campanha ela foi muito pautada em cima dessa questão de que sempre que eu entrava dentro de uma casa e quando eu ia pedir o voto daquele eleitor, eu dizia que eu iria ser isso que eu estou sendo hoje, que é uma postura de alguém que quando vê algo errado vai lá, puxa a orelha. Eu sempre comparei uma gestão municipal, seja ela qual for, como um carro velho que, vez por outra, ele dá o prego. Ele dá o prego e a gente tem que ir lá dar um empurrão. E é isso que a gente vem fazendo aqui como vereador, não passando a mão em cima da cabeça de erro de ninguém, né? A gente tem isso como meta, né, política, de não aceitar os erros e cobrar quando for necessário. Muito bem, tá aí. Para a gente começar aqui essa entrevista, por que eu perguntei sobre esse assunto? Para a gente separar um pouco do que está acontecendo hoje lá do passado. A gente teve etapas, né? E uma outra etapa, agora já mais positiva, foi a participação da candidatura como deputado, né? O Douglas disse que permaneceu trabalhando como ele se propôs a trabalhar como parlamentar, né? E ele acabou tendo aí o pedido até da população para ele se candidatar candidato a deputado estadual. E eu queria que você falasse um pouco da experiência, como foi isso para você. Vi que você se empolgou bastante, você teve números positivos, e eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Olha, foi uma experiência muito válida na minha vida, afinal a gente estava indo... quando nós nos propusemos a nos candidatar a deputado estadual, a gente queria muito ter essa experiência, né, no nosso currículo como político aqui no município de Itapajé. Era uma oportunidade que nós tínhamos de conhecer mais ainda o município, de conhecer mais ainda cada região, seja ela serrana, seja sertão, serra, né, seja qualquer bairro aqui no município de Itapajé. Nós passamos a conhecer melhor, passamos a conhecer mais pessoas também, passamos a ver mais ainda de perto a realidade do povo de Itapajé. Então o povo, ele de certa forma, ele anseia por uma mudança, né? Que em Itapajé possa chegar um político que possa fazer a diferença e, por que não, ser um deputado estadual da terra. E a gente se lançou, né, candidato a deputado. Foi uma experiência muito boa na minha vida. Não foi fácil, né? Muito difícil mesmo, porque a gente não tinha poder aquisitivo, a gente não tinha dinheiro, não tinha fundo partidário. A gente só foi mesmo com a cara e a coragem, alguns apoios, né? A principal liderança política que estava comigo era o Cleudes Nascimento. No mais, era apenas pessoas realmente do povo mesmo, que queria ver Itapajé mudar, que queria ver Itapajé ter um representante na Assembleia Legislativa. Infelizmente não deu certo. O único deputado do meu partido, ele foi eleito com 17 mil votos, né? Relativamente um número baixo, né? É uma quantidade de votos baixíssima para uma eleição para deputado, e que Itapajé teve, né, essa oportunidade de ter esse deputado estadual, que com certeza, se a metade da população de Itapajé quisesse, seria possível. Infelizmente Deus, né, sabe de tudo, Deus sabe o que faz, mas essa experiência ela ficou no nosso currículo como político e com certeza vai nos ajudar muito futuramente. Tem alguma coisa que você faria diferente ou alguma coisa que você deixou de fazer nessa experiência nova aí? Não, eu acredito que a gente deu o nosso melhor, que a gente deu o máximo dentro das nossas limitações, das nossas possibilidades, né? A gente já não estava mais nem aguentando andar. Foi quando a gente teve uma ideia de pegar um carro de som e ir percorrer pelas ruas do município de Itapajé em cima de um carro de som, falando a realidade, falando que era possível a gente ter esse deputado estadual, né, filho da terra. E graças a Deus a gente só tem a agradecer cada voto. Foi uma votação expressiva aqui dentro de Itapajé. Nós só perdemos na zona rural da cidade para o candidato, né, da atual prefeita. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi a minha votação, né, dentro ali de uma comunidade, né, denominada São Francisco II, onde nós praticamente empatamos a votação com o candidato Salmito, que era o candidato da prefeita. Isso nos deixou muito felizes, muito satisfeitos.
e com desejo ainda maior, né, de continuar na política e fazendo o que é correto, fazendo o certo, andando sempre na linha e com certeza, que é o mais importante, do lado do povo. Muito bem. Como não era diferente, como não poderia ser diferente aqui, eu queria que você, já tem muitas perguntas, já está começando aí, eu nem, pelo que eu estou vendo, não vou dar conta de responder, mas nós vamos fazer aqui uma triagem e vai dar certo. Redes sociais. Eu vou percebendo aqui a sua força, né, nas redes sociais desde lá do passado. Aproveito, né? Até para me desculpar, né, com o pessoal que estão falando aqui que o horário já está um pouco avançado, mas infelizmente a gente estava numa agenda lotada em Fortaleza, fomos resolver, até esqueci de falar isso no início, né, fomos resolver uns problemas, principalmente as questões com advogado que nós estamos tratando. E por isso, pessoal, a gente não chegou no horário, né? A gente já de antemão pede desculpa a cada um. Pronto, redes sociais, né? A gente percebe que você tem vamos dizer, uma maestria de conduzir, né, as redes sociais, sabe aproveitar ela muito bem. Qual a importância que você acha nas redes sociais, na política, né? Porque você sabe aproveitar ela muito bem, mas tem um lado ruim, que pode não ser bom, e tem o lado benéfico, que é esse que a gente utiliza, né? Queria que você falasse um pouco. Olha, as redes sociais, assim como a ferramenta de blog, do jornalismo, né, de uma rádio, né, a gente usa, né, a nossa principal ferramenta hoje é realmente a rede social, até porque nós nem sempre temos um espaço na rádio quando a gente quer, e realmente nós só vamos quando é algo de certa forma polêmico, né, que está ocorrendo no município, e nós usamos essa ferramenta, principalmente Facebook, Instagram, para mostrar o nosso serviço, né? A gente não faz, Jorge, nada demais. Eu acho que era o papel de todos os outros vereadores, né, fiscalizar, mostrar a realidade do município, propor, né, ideias, propor soluções para os problemas do município, e em busca, que nem é função nossa, mas nós, como itapajenses, nós temos também essa obrigação de ir em busca de recursos para o município. E pensando nisso, nós conseguimos já uma emenda de R$500 mil no ano passado com o ex-deputado federal Capitão Wagner. Mas a gente usa essa ferramenta de uma maneira respeitosa, né, de uma maneira que a gente tenta passar para as pessoas ali a real situação do município de Itapajé, que muitas vezes é encoberta, né, por propagandas que a gente vê da prefeitura, a gente vê propagandas, às vezes, numa sessão, os vereadores falando que o município vai bem, mas quando na realidade o município ele caminha lentamente, até mesmo, para não falar que caminha para trás, né, o município caminha lentamente nessa questão do desenvolvimento, na questão da saúde, da educação. E a gente usa assim essa ferramenta para mostrar a realidade do município de Itapajé, para expor a nossa opinião, que muitas vezes, né, o eleitor, o cidadão itapajense, às vezes não encontra em outro local. Muito bem. E você começou a ficar mais evidente nas redes sociais devido às suas fiscalizações, né? Principalmente atendendo, é uma coisa que eu sempre digo, que o hospital daqui, o hospital municipal, ele tem uma estrutura muito precária, né? Ele é pequeno, muitas pessoas, a população de quase 55 mil habitantes, e você começou a criar evidência em tentar resolver e ajudar em transferência de pacientes, em casos mais polêmicos também. Você acredita que daí, pelo fato de você ser um policial, também um vereador, isso acaba lhe dando uma segurança para quem está reclamando desse serviço? Você acredita que isso acaba dando aí essa forma de ajudar, essa plataforma do seu mandato e também do seu respaldo também por ter sido militar respeitado? Jorge, assim, eu acredito que tem muita também a questão da empatia, né? Eu acho que o povo, né, quando passa a nos conhecer, quando passa a dialogar, né, ali a conversar um pouco com a gente, sabe, né, que a gente, de verdade, a gente tem empatia, né, pelos outros. A gente tem empatia quando veio um paciente dentro da FUSEC internado. Há dias, como nós já vimos, né, há 40 dias, um senhor de idade que já era cego, já não tinha mais a visão, estava perdendo o pé, e a gente pegar, tirar lá de dentro da FUSEC, pedir para a família pedir alta para a gente correr, né, em busca de um hospital para ele, e graças a Deus conseguir,
né, porque não é fácil você ter a responsabilidade de tirar um paciente lá de dentro, né, da FUSEC, e você conseguir colocar ele dentro de um hospital para poder fazer a cirurgia que ele está necessitando. Então você tem que ter muita coragem para isso, porque ao invés de você tentar ajudar, você pode atrapalhar, né, a vida ali daquele cidadão. Então eu acho que também tem essa questão, né, da gente estar fazendo nosso trabalho da maneira que é para ser, transparente, com a sinceridade que às vezes ela dói muita gente, né? Às vezes você ser realista, você falar a verdade, às vezes incomoda, né? Isso a gente vem fazendo, a gente como policial militar também, logicamente que tem essa questão, mas eu vejo que é mais também a questão da empatia, né? Que a gente realmente a gente se vê, colocar no lugar se do outro coloca naquele no local, momento. até porque eu também já estive em situações muito semelhantes ao que a gente encontra lá dentro do hospital, ali na FUSEC. A pergunta do Pedro Silva Neto eu vou deixar para o final, que já é deixar mais para o final, que ele envolve mais essa questão já 2024. Mas, Douglas, e você também encabeçou a questão da contratação aqui do município de Itapajé de uma cooperativa. E os valores, né, que foi pago em 2021 e 2022 são valores altos. E, coincidentemente, né, ela começou a ter uma investigação pela Polícia Federal que nem era utilizado o nome do município de Itapajé. Foram em 16 outros municípios, né? E você começou a entender que esses valores eram altos demais, né, para o que investimento do município para a contratação de médicos. E você começou a buscar indícios de algum tipo de manobra, alguma coisa. Então, tudo começou daí? Você pode explicar um pouco para o itapajense? George, desde o início, quando nós soubemos que essa cooperativa ela iria atuar dentro do município de Itapajé, só o fato o fato que mais levantou suspeita na época foi o fato dessa empresa não ter um capital. Né? Ela não tinha, salvo engano, não sei se 3 mil reais, eu acho, só de capital, né? Onde uma empresa que iria gerenciar ali quase 15 milhões de reais no município tem um capital de apenas 3 mil reais. Então isso já levantou suspeita, né? Então a gente passou a monitorar, passou a observar, né, várias situações desagradáveis envolvendo médicos na FUSEC ocorreram, como a questão de médicos, né, que graças a Deus não foram presos aqui no município, né, que senão o escândalo ia ser ainda maior, né, mas teve médico preso por estupro em outros municípios do Maciço do Baturité, teve falso médico preso em Paraipaba, teve médico abandonando o plantão dentro do hospital municipal, né, teve médico assediando pacientes dentro do hospital municipal, né. Então, assim, isso tudo levantou as nossas suspeitas. Porém, quando veio a notícia de que a Polícia Federal, né, abriu investigação e ela estava sendo investigada ali em pelo menos 16 municípios, né, muito deles a investigação se dava por questões de contratação de médicos fantasmas. Ou seja, está na folha de pagamento, mas esse médico nem existe sequer. Então, assim, eu não via um indício maior disso, né, para que a gente pudesse abrir uma CPI dentro da Câmara, para que a gente pudesse investigar. Eu já me colocava à disposição para mim tomar a frente, né, dessa situação. Afinal, quem estava sendo lesado? O município e as pessoas, né, que procuravam ajuda médica. E a gente via, Jorge, que os médicos, a grande maioria dos médicos recém-formados, quando sequer, às vezes, não tinha sequer o CRM ainda. Né? Então, isso é algo assim grave, né, que está colocando a vida de pessoas em risco. Muitas pessoas me relataram de médicos que estão consultando pelo celular, porque ainda não tem sequer uma experiência ainda clínica ainda para poder estar lá dentro. Logicamente que depois que você se forma, tem um CRM, você tem o direito total de atuar onde você quiser. Mas eu não acho viável, né, já colocar um médico recém-formado para atuar dentro do hospital tão tumultuado como é a FUSEC, como é Itapajé. Quem é de Itapajé sabe, né, o quanto aquele hospital ali ele é tumultuado. Muito bem. Mas você já foi oposição em outras administrações. Você tem uma facilidade de ser oposição. Você sabe usar, como já falei anteriormente, as redes sociais. Mas tem alguma coisa no hospital ou na saúde do município de Itapajé que pode, no seu ponto de vista, ter avançado?
na saúde do Sim, município específico de na Itapajé. saúde para a gente chegar nos dias de hoje. Não, até o momento, Jorge, logicamente que antes de eu ser vereador, eu via por fora, né? Eu via aquela Sem situação ser do hospital político, por né? fora, né? Mas hoje, como político, a gente tem acesso, a gente tem livre acesso, entra lá dentro e tudo, né? Eu não tenho como eu comparar, né, se houve uma melhora. Sendo político e só dos Porém, bastidores, né, né? assim, eu como vereador, eu digo que eu não encontrei ainda nenhuma melhora ainda na saúde. Pelo contrário, eu acho que a saúde do município ela está ainda regredindo, né, em relação a anos anteriores. Porque assim, recentemente agora o município recebeu 2 equipamentos, 2 ambulâncias, né? E foi postado nas redes sociais e eu vi muitas pessoas dizendo que era um avanço, né? Tem a questão do raio-x que também não foi instalado. Teve também uma mudança agora na forma de atendimento, né? E isso para você, então, não é uma benfeitoria que possa dizer que é uma mudança, né, na saúde. Né? Jorge, não, eu não acho questão de se conseguir uma ambulância para o município de Itapajé ser um avanço. Né? Afinal, todas as gestões fazem isso. Todas as gestões conseguem ambulância para dentro de Itapajé. O que é que eu acho? Não era nem para haver ambulância. Se tivesse, eram poucas. Era estrutura. Afinal, né, quanto mais ambulância é sinal de que a saúde do município não vai bem. Porque quanto mais ambulâncias, mais transferências para a capital, mais transferência para Caucaia e outros municípios. Aqui mesmo em Itapajé, em vez de quando sai ambulância com 4 pacientes para fazer um exame de raio-x ali em Umirim. Né? Então, assim, eu acho que quanto mais ambulância é sinal de que o município não vai bem na saúde, qualquer caso, né, de saúde é caso de transferência. Muito bem. Deixa eu ler aqui algumas pessoas que estão assistindo. E muitas pessoas, por sinal, estão ao vivo. O Mauro Gomes está assistindo. Boa noite. Pergunta ao vereador Douglas se ele tem conhecimento dos fatos do pneu que a justiça está cobrando, tal, a prefeitura. Já eu falo sobre esse assunto. Claudemir Santos, boa noite. Meu amigo Jorge Pontes, convidado, vereador, sargento Douglas Mota. Está dando boa noite para nós dois, tá, Douglas? O Claudemir Santos. O Tiesco Borges, as redes sociais têm uma grande importância. Aí você não acha que o povo acaba se acomodando no sentido de ficar protestando apenas lá, deixando de fazer essas cobranças à Câmara Municipal? Por exemplo, aliás, a chamada da Casa do Povo, né? Já eu falo sobre esse assunto também. Muitas pessoas não vai ter como eu conseguir aqui de forma nenhuma, humanamente, acompanhar tudo isso. Gorete Fernandes entrou na live, mas bora aqui para frente. E, Douglas, você teve agora recentemente, né, com o deputado federal Danilo Forte, né? Foi uma conversa amigável, que tem alguma coisa que você possa falar aqui para nós dessa visita, dessa... Então, nós pedimos uma audiência com o deputado para a gente tratar justamente em relação à campanha, né, a próxima campanha política que está vindo no município de Itapajé. E o que é que eu acho? Eu acho que é preciso se organizar, é preciso uma oposição séria, uma oposição forte, para que a gente consiga, né, lograr isso, que eu falo claramente, né, que é tirar a atual prefeita, né, nas próximas eleições em Itapajé. Então, assim, é preciso se organizar, é preciso que o povo se organize, que os políticos, né, que querem o bem do município de Itapajé se organizem para que a gente possa lograr êxito em uma campanha política. Pois é, aí nós vamos chegando agora nesse último mês e os holofotes voltaram para você e para a Câmara Municipal, né? Devido ao pedido de uma CPI, né? Que é uma investigação mais a fundo, e você resolveu pedir a assinatura de seus colegas, né? E depois daí o município de Itapajé não foi mais o mesmo. Mas você acha que realmente esse pedido de CPI era necessário naquele momento? Com certeza, Jorge. Vendo a saúde pública do município de Itapajé, a gente vendo pessoas morrendo, né, dentro do hospital municipal, às vezes por negligência, às vezes por falta de medicamento, por falta de socorro. Isso nos fez, com certeza, né, logicamente que se colocar, né, na pele ali da família das vítimas, né, daquele local, daquele hospital, dessa cooperativa, que eu creio que é uma das responsáveis pela essa avalanche, né, de coisas ruins que acontecem ali dentro daquele hospital municipal. Então, assim, a gente se viu na obrigação, Jorge,
Afinal, a gente via que a Polícia Federal estava, né, já com uma investigação. Nós sabemos que o município de Itapajé é o município que mais paga essa empresa. De todos os municípios investigados, Itapajé é o que mais paga essa empresa, já pagou mais de 10 milhões de reais. Então, isso nos evidenciava ainda mais de que poderia e poderá ter alguma coisa acontecendo em relação à ProSaúde. Você, algum instante, porque para as pessoas entenderem, precisa ser colocado primeiramente a assinatura para ir em votação em seguida se vai ser aceito ou não, né? Funciona assim mais ou menos, né? O processo para pedir a CPI, primeira assinatura, né? E em seguida... Isso, primeiramente o vereador que quer propor a CPI, ele faz o requerimento, é um modelo de requerimento que faz, todo pautado, né, dentro das normas que regem, né, a questão do pedido de CPI, e após isso a gente sai para colher as assinaturas, né? No caso, seria necessário 5 assinaturas, que são, no caso, 1/3, né, das assinaturas do parlamento para poder iniciar a CPI. Então você precisaria de 5, Precisaria de 5. Né? A gente conseguiu apenas 3. Pois é. Então a gente acompanhou tudo isso. Depois daí surgiram vídeos e mais vídeos. E os seus colegas, hoje, na maioria deles que foram citados, disseram que você não teria nem enviado ao gabinete nenhum a CPI para eles entenderem, para eles estudarem essa CPI. Você acha que era preciso ter feito esse processo? Ou você ia mandar em seguida? Para quem está em Itapajé entender, para a gente chegar até hoje. É muito importante essa pergunta. A gente veio até de Fortaleza querendo, né, falar em relação a isso. Afinal, a gente assistiu agora há pouco, vindo na estrada assistindo uma entrevista deles também. Assim, nenhum regimento interno fala em relação a isso, né, de que a gente necessita apresentar esse requerimento para que eles lessem, né, nos seus gabinetes. Não tem nada disso. Logicamente que é necessário que o vereador assine, que o vereador leia qualquer documento que seja ele qual for, antes de assinar. Eu, particularmente, todo documento que eu vou ler, que eu vou assinar, eu leio primeiro para saber o que é que eu estou assinando. Porém, Jorge, como todos viram, e eu tenho todos esses vídeos aqui guardados, os vídeos originais, de que quando a oportunidade que eu tive foi lá no plenário da Câmara. Afinal, a gente lá dentro, o máximo que a gente encontra diariamente são 2 vereadores lá dentro. Né? São poucos vereadores que costumam ir para os seus gabinetes. E eu também não tenho contato de nenhum assessor, de nenhum vereador. Então, ficava inviável para mim que eu esperasse de um em um chegar para mim colocar esse requerimento, ou então eu colocaria embaixo da porta do vereador, a não ser que fosse assim. Né? Então, a gente aproveitou a sessão, né, pedi realmente para a minha assessora ela gravar o momento que eu estava indo lá pedir as assinaturas. Né? Então, assim, a partir do momento que eu chegava, né, o vereador que disse que eu que eu não dei nenhuma cópia. Se eu não dei uma cópia foi porque nenhum me pediu naquele momento. Para eu não ser desonesto, o único vereador que me pediu uma cópia após me dar um não foi o vereador Nonato. O único vereador que me pediu uma cópia após ele me dar um não. Ele de antemão já disse não, que não assinava, mas depois me pediu uma cópia. Beleza, tudo bem. Então, assim, quando eu cheguei, né, para falar com cada vereador, quando o Sargento Douglas, vereador, abria a boca e dizia assim: boa noite. Eu sempre chamo eles lá, boa noite, irmão, tá? Você sabe, para mim abrir uma CPI, a gente necessita de 5 assinaturas, beleza. E quando nós íamos falar a respeito desse requerimento, do que se tratava esse pedido de CPI, quando eu abri a boca e dizia, esse pedido de CPI é para a gente, né, abrir uma CPI contra, né, para a gente investigar a ProSaúde, de imediato o vereador me dizia não. Então, assim, o vereador não me pediu, né, nenhum documento, não me pediu nenhuma cópia desse requerimento, simplesmente eu levei um não, sempre que eu dizia que era uma CPI para investigar a ProSaúde. Então, não havia interesse dos colegas em saber o que é que tinha ali no teor daquele documento que eu estava em mãos. Não houve nenhum interesse por parte dele. Então, não adianta vir falar que
eu não fiz da maneira correta. Eles que simplesmente me deram um não logo de imediato, assim que eu falava que era a CPI para investigar a ProSaúde. Deixa eu só fazer um esclarecimento aqui sobre... Não é fácil, né, você entrevistar uma pessoa que está envolvida em uma situação que praticamente repercutiu não só aqui no município de Itapajé, no estado, até mesmo no Brasil, até pelo tipo de situação, né? Porque eu quero que as pessoas entendam que eu vou tanto fazer perguntas mais light, mas umas mais comprometedoras aqui ao nobre vereador, e eu queria que ele entendesse que é o meu trabalho. E, Douglas, é assim, sobre 6 assinaturas, né? Quer dizer que praticamente a maioria optou por assinar e pedir sobre o excesso. Mas uma das pessoas que assinou não estava no vídeo. Isso lhe chama a atenção de alguma forma? Com certeza. Isso valida ainda mais a nossa opinião de dizer que tem uma terceira pessoa por trás disso tudo. Tem o apoio da gestão municipal, a prefeita é do interesse da prefeita, né, de que ela pudesse cassar o meu mandato. Então, infelizmente, eu tenho que dizer isso. Usaram 6 vereadores, né, 5 novatos e um veterano, né, que provavelmente não vai ser mais candidato na próxima. Então, assim, usaram esses 5 vereadores, né, onde nenhum outro veterano da casa quis fazer, e usaram esses 5 vereadores para pedir a cassação do meu mandato. Eu pude ver que nessa filmagem, hoje, né, em uma emissora de rádio aqui no município de Itapajé, os vereadores falando que em nenhum momento pediu a cassação do meu mandato. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu tenho um papel aqui, eu vou abrir aqui para ler para vocês, que eles pediram sim a cassação do mandato. Eles pediram primeiramente a cassação do meu mandato e depois pediu que fosse aplicado outra penalidade que foi caso a mesa e não na sessão subsequente. Isso, foram dois processos. Na verdade, foi uma continuação. Eu acho que trâmite, por erro do advogado ou da advogada, né, ou da pessoa que fez esse pedido, eles não se atentaram que faltava, né, o item 4, que é a parte dos pedidos. O que é a parte dos pedidos? É a parte... Tem todo um processo que eles relatam o que aconteceu, né, dentro da lei, eles especificam o que aconteceu, e no final desse processo, eles fazem o pedido. E o que é que eles pediram? No item 4, eles dizem assim: diante das considerações apresentadas, os parlamentares que subscrevem a referida requerem, ou seja, eles pedem, ao final, que seja aplicado ao parlamentar representado nos termos do artigo 39, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, a perda do mandato por voto secreto. Isso foi o pedido dos vereadores. Que na outra sessão era o pedido, o fechamento do primeiro, né? Que você fosse exatamente, né? Eles fizeram o processo e esqueceram esse restante aqui, que é a parte deles pediram. O que é que eles queriam, né? Eles expuseram todo o processo, mas eles esqueceram de fazer o pedido à mesa. Posterior, e na segunda sessão eles acrescentaram esse parágrafo. Então, assim, aqui está muito claro, né? Eu já ouvi muitos vereadores dizer: rapaz, o Douglas está se vitimizando, ninguém pediu a cassação do mandato dele. É mentira. Está aqui o papel. Está aqui a representação de 6 vereadores. A não ser que a pessoa que fez essa representação apenas pediu para os vereadores assinarem, e eles assinaram sem ler o que era que eles estavam assinando. Mas aqui deixa muito claro o que é que os vereadores pedem: a cassação do mandato, ou seja, por voto secreto. Ainda complementa aqui, ó. Por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da mesa ou partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Aí ele fala assim, ó: caso assim, não entenda Vossa Excelência, que está se retratando ao presidente da Câmara, requer subsidiariamente a aplicação nos termos do artigo 56 e seus parágrafos do regimento interno desta Casa, a pena de
perda temporária do exercício do mandato, esta não excedente a 30 dias, ou seja, eles pediram não remunerado, né? a cassação. Não remunerado, talvez. Eu né? creio que não seja remunerado, que é uma forma de penalizar, né? Seria muito bom se fosse remunerado, né? Eles pediram a perca do mandato, né, do vereador por voto secreto, e eles ainda falaram, caso o presidente da comissão não entenda, né, pela cassação do mandato, mas que se aplique essa outra sanção, que é a perca temporária do mandato. Ou seja, Jorge, o nosso regimento interno ele é muito claro quando ele fala assim, que tem vários tipos de sanção, de penalidades. Né? Primeiramente, você recebe uma advertência verbal. Depois, se eu, como parlamentar, recebi uma advertência verbal e, mesmo assim, eu continuei a fazer aquilo que estava deixando os vereadores lá meio que nervosos, né, com a minha atitude, então, sim, aplica-se outra penalidade mais grave, que poderia ser a perca do mandato temporário. Então, se eu continuasse ainda a fazer novamente, aí sim poderia o parlamentar optar pelo extremo, que seria a cassação do mandato. Mas eles já pularam todas essas etapas e pediram a mais grave de todas, que é a perca do mandato, onde você só perde o mandato realmente se você fizer algo muito grave, né, que possa ferir mesmo a sua conduta moral ou a dos seus colegas dentro do parlamento. Nesse período, até chegar ao dia de hoje, você foi procurado por algum colega ou por, no caso, a pessoa maior da Câmara Municipal, que é o presidente, para uma conversa informal, para tentar uma pacificação? Muito boa a sua pergunta, e eu até era para me ter falado sobre isso, mas graças a Deus você lembrou. Não fui procurado de maneira nenhuma por nenhum colega, não fui procurado principalmente pelo presidente da Câmara, que eu acho que ele tem um papel muito importante ali dentro, né, que é de apaziguar, de ser o fiel da balança e tentar da melhor maneira possível, né? Afinal, quando você senta ali naquela cadeira de presidente, você não está lá por acaso, você está lá como um líder, como alguém que ele deva realmente saber, né, tratar todos os parlamentares de maneira igual e não tomar nenhum partido, né, por nenhum outro parlamentar. Porém, né, nós não fomos procurados por nenhum colega, nós não fomos procurados pelo presidente da Câmara, né, apenas nós estamos respondendo esse processo, e onde nenhum veio me pedir uma retratação, veio dizer que, olha, eu estou chateado. Eu acho que seria um papel do presidente da Câmara, se ele tivesse chegado, eu como presidente da Câmara, eu agiria assim. Chegou na minha mesa um requerimento, os vereadores lá, né, meio que chateados com a minha atitude. Então, assim, chegou lá na mesa do presidente, eu analisaria e eu dizia, olha, eu vou tentar resolver isso da melhor maneira possível. Vem cá, Sargento Douglas, bora sentar aqui, vamos conversar. O que é que você acha disso? Você acha que não caberia uma retratação da sua parte? Humildemente, eu tenho certeza de que eu me retrataria. Mas eu acho, se você me perguntar hoje, Douglas, você se retrata? Eu não me retrato, porque já é algo que já ultrapassou esse período de retratação, esse período, né, de você se retratar, de você pedir desculpa, até porque eu não considero, Jorge, que eu fiz nada que pudesse sair de dentro da lei. Não existe nada dentro do regimento interno da Câmara que possa me punir por eu ter feito um vídeo dentro do plenário daquela casa. Muito bem, mas vamos aqui adiante. Mas você acha, Douglas, que se você não tivesse essa força nas redes sociais, né, que imediatamente que aconteceu tudo isso, lá no início, você conseguiria, né, ter essa defesa, você conseguiria ter respaldo para defender o seu mandato? Ou você acha que por ter repercutido, eu creio que o povo aí tem as me coisas ajudado, mudaram um pouco? Eu creio que o povo tem me ajudado muito. Como eu falei, as redes sociais, elas estão aí tanto para prejudicar, mas também está para ajudar, está para mostrar a verdade, está para mostrar quem é que está falando a verdade, quem é que está sendo sincero em toda essa situação. Então, assim, eu creio que o povo sente, né, o que a gente fez, né, ou tentou mostrar ali,
eu apenas queria mostrar a realidade do que é dentro da Câmara Municipal, de que é como você parlamentar que quer ver as coisas acontecerem, né, dentro do município, mas você encontra por vezes obstáculos, né, que são uma falta de uma assinatura de um parlamentar para que a gente pudesse, né, pelo menos tentar dar uma satisfação às pessoas, né, do que está acontecendo na saúde pública do município, e não a gente tentar barrar um trabalho de um parlamentar que quer fazer as coisas acontecerem. Então, eu creio sim que essa questão do povo estar engajado nas redes sociais, está, né, nos acompanhando, eles, com certeza, eu considero que houve um recuo, não por mim, mas por parte dos colegas, quando eles pediram a cassação do meu mandato e viram a situação que eles se meteram. Né, uma situação de que você não precisa ser juiz, você não precisa ser nenhum advogado para saber que isso é completamente errado, é completamente fora dos padrões, é completamente exacerbado, né, esse pedido de cassação do mandato de alguém que foi eleito pelo povo para representar o povo e que, graças a Deus, está fazendo o trabalho dele dentro daquela casa. Por que você fora da Câmara? O que você acha? Por que você fora dela? Eu acho que eu incomodo, Jorge. Né, eu mostro a realidade do município de maneira respeitosa, né, de maneira segura, com a lei, né, ao nosso favor. A gente é muito firme no que a gente tenta mostrar à população, a gente mostra seriedade no nosso trabalho e isso com certeza incomoda a gestão, porque aquela denúncia não está partindo de qualquer um. Aquela denúncia está partindo de alguém que entende um pouco de lei, que entende um pouco, né, da situação que o município está passando. Pronto, vamos lá aqui, mais uma. Assim, Douglas, eu acho que toda casa parlamentar tem um regimento, né? Ele tem que ser seguido. E mesmo sem o vídeo, você sabia que ia repercutir, né? Porque as pessoas acompanham você sempre. Você acha que o vídeo poderia não ter sido feito? Ou ele, naquele momento, o contexto pediria um vídeo para você mostrar essa realidade? Não, eu fiz isso, lógico que sabendo que iria repercutir, mas eu fiz com o intuito realmente que o povo visse, né? Eu tô lá, Jorge, não tô para agradar a político, eu não tô para agradar colega, até como eu sempre falo lá dentro. Aqui dentro dessa Câmara ninguém é por ninguém. Aqui na Câmara basta ter uma eleição para vereador que você vê lá, não tem parceria, não tem amizade, não tem nada. É cada um querendo pegar o seu voto, o seu líder político lá, né? Então, é uma falsa ideia que eles querem passar para a população que existe camaradagem lá dentro. E não existe. A gente sabe, quem está lá dentro sabe que não existe isso. O que tem é muito interesse envolvido, né? Então, eu sabia que iria repercutir e eu creio que a população deveria saber que eu estava tentando, né, fazer alguma coisa pelo município e eu fui barrado pelos colegas. Apenas isso. E sobre a questão do até quando, qual era a data que você estava realmente à disposição de uma retratação? Qual o limite que você tinha com você sobre essa retratação? Eu acho, Jorge, que a partir do momento que se deu publicidade a isso, eu acho que não cabe mais retratação. Eu acho que a retratação deveria ser lá dentro, né, a gente conversar e, com certeza, se tivesse chegado até mim, no momento que chegou na mesa do presidente da Câmara, essa representação, né, os ânimos dos colegas meio que aflorados, que ele pudesse ter me chamado, que eu iria com a maior humildade do mundo, sentava, conversava, e, se fosse o caso, a gente pedia retratação na tribuna da Câmara. Uma entrevista sua, você disse que não ia ter, até o momento não tinha uma pessoa para lhe defender. Acompanhando hoje uma emissora de rádio, você tem um dos melhores, vamos dizer, juristas a seu favor, até mesmo com uma fala perfeita. Eu não entendo, mas pelo que pouco que eu pude ver, você está muito bem representado. Porque a mudança em ter essa pessoa fazendo aí a sua... Jorge, a gente tem que defender o nosso mandato, né? Eu creio que se nós, e o próprio presidente da Câmara já deixou isso bem claro, né, nas suas entrevistas, lá na tribuna da Câmara, de que eu estava na mão de 14 vereadores.
Então, o que esperar de 14 vereadores que, infelizmente, 6 já foram, né, representaram contra a minha pessoa. Então, assim, eu vi o meu mandato ameaçado, eu vi de que não se tratava apenas de uma punição leve, de uma punição branda, ou até mesmo da perca temporária do mandato. Se fosse isso, para mim estava beleza, mas a gente viu que o principal motivo ali era a cassação do meu mandato. Né? Então a gente não podia ficar esperando, né, de alguém que infelizmente já demonstrou, né, que não está nem aí para a opinião do povo, que não está nem aí para a opinião de deputados, né, federais, filhos da terra. Ele deixou isso bem claro, né, que não estava nem aí para rede social, para blog, para jornal, né, de que eu estaria na mão de 14 vereadores. Então, se esses 14 vereadores, 11 são da base da prefeita, então eu estou em mais lençóis. Né? Então a gente tem que procurar toda a ajuda possível. E o doutor Bonfim, com certeza, é a pessoa ideal para fazer a nossa defesa de forma jurídica, né? De colocar no papel ali, né, os erros que ele vai encontrar nesse processo, que não são poucos. Né? Hoje eu já estive reunido com ele justamente, né, para tratar, para a gente ver essa questão. Felizmente eu não posso falar aqui, até por questões de segurança da gente, né, deixar para apresentar apenas, né, mais na frente a nossa defesa técnica, né, que vai ser feita pelo Dr. Bonfim. Você vai até o final agora buscar os seus direitos também? Com certeza, né? Quem está com a verdade não tem que temer nada, né? Lógico que tem injustiça, mesmo você com a verdade vai ter injustiças, mas é como eu falei, a gente tem que realmente, né, contratar alguém que entenda do assunto para que a gente não saia no prejuízo. E detalhe, não é só eu que iria sair no prejuízo, mas sim o povo de Itapajé que iria perder, né, um vereador atuante que vem mostrando a realidade do município de Itapajé. Então, querer calar um vereador é calar a população. Douglas, quando você chegou lá no parlamento, né, para uma sessão comum e se deparou com um pedido, uma eventual cassação, qual foi o sentimento que passou na sua cabeça naquele momento lá na sessão? Eu fiquei, como até o próprio presidente da Câmara falou, que eu sou um cara assim que é difícil eu demonstrar o que é que eu estou sentindo naquele momento. Mas eu fui realmente pego assim de surpresa. Né? Eu fiquei assim, sem acreditar por alguns momentos e depois que terminou de ler, eu pedi, né, a funcionária lá da casa a cópia, né, desse processo para me poder ler, para me poder digerir aquilo, né? Então eu pedi a cópia, li e eu vi que ali era realmente uma representação de 6 colegas contra, né, a minha pessoa por um vídeo, né, onde a gente vê que tem tanta coisa errada dentro do município, né, que merecia prefeito ser cassado, até mesmo vereadores ser cassados, e a gente ser representado, pedir uma cassação de um vereador porque fez um vídeo dentro do plenário e os colegas se sentiram constrangidos pelo uso indevido da imagem, né? Onde eu sempre achei que um parlamentar ele é uma pessoa pública, né? E principalmente estando dentro daquela Câmara Municipal. Você postou nas suas redes sociais, agora recentemente, um corte até, de uma entrevista onde é falado da sua conduta dentro da casa, de atrasos, de porte até de arma, sobre algumas coisas assim que fogem um pouco até deste. Isso lhe ofendeu de alguma forma? Fora esse processo que você já vem encarando? Sim, com certeza, assim, até porque eu creio que um presidente de uma Câmara Municipal, quando ele se propõe a dar uma entrevista, né, para tratar uma questão como essa, que envolve colegas, né, e não um lado, não oposição em situação, mas que envolve colegas, né, ele teria que ter deixado essa questão da oposição e da situação de lado, né, e não ir lá, infelizmente, para satisfazer o ego da prefeita. A gente sabe que essa entrevista ela foi exclusivamente, né, a entrevista dele, as falas dele foi para satisfazer o ego da prefeita, né, porque ela sabe que a partir do momento que ele me atacasse, ela estaria lá aplaudindo. Então a gente sabe disso, né, foi algo que eu nem acreditei quando me ligaram, também estava em Fortaleza, e quando me ligaram, né, dizendo sobre essa entrevista, pediram para me assistir, né, que acharam ele de uma forma muito sarcástica, né, falando da questão da minha deficiência, né, de que eu andava armado porque eu não poderia correr,
quando na verdade eu ando armado não por eu não poder correr, mas sim por eu, né, ser um policial militar. Ainda continuo sendo um policial militar, só que na reserva remunerada. Então isso não é o motivo de eu andar armado. O motivo de eu andar armado é porque eu tenho habilidade para isso, eu tenho, né, o porte de arma, e não por eu ser deficiente, não por eu ter perdido uma perna. E a gente vê o tom de ironia, de sarcasmo, né, no momento que ele fala que eu sou deficiente físico, que eu perdi porque eu não posso correr. Né? Então a gente ficou até meio que surpreso, sabe, com essa entrevista. E falou também a questão de que eu chego atrasado. Realmente, eu não nego para ninguém. Eu chego atrasado até porque eu não vivo ali da Câmara. Né? Eu acho que um dos poucos vereadores que não vive. Se eu sair hoje da Câmara, eu consigo sobreviver. Né? Eu consigo trabalhar mesmo tendo só uma perna. Eu consigo tirar o sustento da minha casa. Nem que eu tenha que vender cachorro-quente na rua, mas eu garanto que a minha família ela não passa fome porque eu perdi um mandato de vereador. E isso eu deixo bem claro. Né, e falou em questões da polícia mesmo, né, que não tinha nada a ver com o assunto, né, daquela discussão junto ao Tabosa Filho, que estava entrevistando ele. Né, falou que eu participei de uma greve da polícia, que eu já tinha essa conduta de indisciplina, né, quando na verdade a gente foi lá para ajudar os colegas. Né, eu fui lá simplesmente, não fui para tocar fogo em nada, não fui para botar terror, não fui para matar ninguém. Foi apenas para mim mostrar à sociedade, naquele momento, que os policiais eram tidos como bandidos porque estavam andando encapuzados, né, no momento daquela paralisação. Então eu me vi na obrigação de ir lá, né, mostrar a realidade que um policial militar passa. Eu até falei na tribuna de que eu não fui atrás de dinheiro, porque eu estava muito bem financeiramente lá no Choque, no Cotal, onde eu trabalhava. Né, eu ganhava só de gratificação R$ 1.800. Então eu sabia que a partir do momento que eu pisasse o pé ali dentro daquela paralisação, a primeira coisa que eu ia sofrer era um corte na minha gratificação e seria transferido. Então, e foi justamente o que aconteceu. Quando eu fui para a paralisação, que eu apenas peguei o microfone, falei para a sociedade o que eu queria falar. Do que o policial militar passa quando ele está em combate e ele precisa do amparo do Estado e o Estado virar as costas para ele. Sou prova viva, poucos colegas meus conseguiram sobreviver e eu consegui sobreviver para contar a história, né, do que o policial militar passa quando ele necessita do amparo do Estado, que por vezes vira as costas para aquele policial. Só para a gente quebrar o gelo aqui, como é que tá seu psicotécnico, tá bom? Tá tranquilo, não... Tá, o microfone aqui não tem perigo, não. Pois é, mas vamos lá. Mas assim, Douglas, uma coisa que eu percebo é o seguinte, pra gente, não vou me estender, que você também já vem de outras reuniões e tal, pra gente também já chegar numa reta final. Essa sua política, como a gente falou anteriormente também, de usar a rede social é muito importante. Mas você não acha que, pelo momento que você está chegando, aonde você está indo, não requer também que você tenha um pouco mais de cuidado dessa forma de deixar aquele momento lá da sua postagem engraçada? Você não acha que tem que tomar um outro rumo? Ou isso não muda? É uma coisa que você gosta? Olha, é uma coisa que eu acho que eu nunca vou deixar de ser esse cara que sorri para tudo, né? Eu gosto muito de sorrir, eu converso, eu conto piada. Eu gosto muito de meme, né? Às vezes eu fico à noite lá em casa, mexendo no celular, no Facebook, ou no Instagram, olhando os memes. Eu gosto mais disso. Às vezes tem até umas ideias, né? Com isso, a gente vê em outros locais. E assim, eu gosto, né? Eu não nego isso para ninguém. Mas eu já recebi muita repreensão em relação a isso, né? De que a gente precisa mostrar uma postura um pouco mais séria, né? Apesar de que eu acho que não deveria confundir uma coisa com a outra. Porque você eu tem acho sua que vida tem um pessoal momento, também que está fora do trabalho. E a gente... Eu me vejo assim, né? Um cara que quando é para falar sério fala, quando é para contar piada também conta, quando é para mostrar um meme mostra também, né? E eu vou levando a minha vida dessa maneira, embora a gente já realmente tenha recebido alguns conselhos, né? Não é nem advertência, mas alguns conselhos que a gente, né, deveria ter uma postura um pouco mais séria, um pouco mais tirar esse negócio de meme de lado.
Mas é algo sim que a gente tem que se policiar, porque tudo demais realmente é veneno, né? Eu acho que nem eu não posso ser tão sério demais, mas também não posso ser, né, tão engraçado demais ali ao ponto de, às vezes, Limite, né? tudo tem o seu limite. Douglas, agora a pergunta do Pedro Silva Neto. Ixi, Maria, Pedro. Que vou fazer um resumo, que na verdade é o seguinte. Depois de tudo isso que está acontecendo, você já tinha, né, redes sociais para você é um local onde você é bem aceito. E eu venho percebendo também, para a gente acompanhar a política local, que já saíram até pesquisas, mesmo de internet, e talvez tenha outras, que até mesmo você talvez tenha pedido, solicitado, ou amigos seus, um trampolim para 2024. Isso está acontecendo na sua vida, ou é uma imagem que a gente tem de fora? Jorge, é natural, né, de que devido a tantos fatos acontecendo dentro do município de Itapajé, principalmente esse último fato agora, que me envolveu diretamente, né, as pessoas tenham essa, como é que se diz, essa vontade de nos abraçar, de dizer, olha, eu estou com você, eu estou lhe apoiando, né, pro que der e vier. Então, assim, já veio muitos pedidos mesmo, né, da gente futuramente, visando 2024, concorrer a uma eleição majoritária. É algo que a gente está estudando. Hoje fui em Fortaleza justamente para ver, né, junto com alguns presidentes de partidos, nessa questão de partido, porque eu acho que é o principal ponto que a gente tem que, no momento, se ater, que é a questão de você ter a segurança, né, de que aquele partido ali que você vai entrar vai realmente segurar ali a sua legenda em caso de uma candidatura, né, a majoritária. Então a gente já está trabalhando isso, estamos trabalhando as possibilidades, né, tem pesquisas, né, rolando dentro do município de Itapajé e a gente espera realmente, né, a única coisa que eu espero realmente diante de tudo isso é o apoio do povo, né? Eu sempre costumo dizer que o povo, umas fotos nossas aqui. o povo é que é o nosso padrinho político, né? Graças a Deus cheguei até onde eu cheguei hoje sem bajular ninguém, sem puxar tapete de ninguém, então a gente caminhou com as nossas próprias pernas para chegar até aqui onde a gente chegou hoje. Douglas, estamos praticamente no meio do processo, né, de tudo isso, mas já tem alguma lição, tanto para você como para que você imagina que tudo isso, a gente tem essa lição para o itapajense, para todo mundo sobre esse assunto? O assunto... No caso, a questão envolvendo cassação, porque é muito sério, né? Você é um parlamentar, eles também são parlamentares, mas de tudo isso, já tem como tirar uma análise de uma mensagem que possa ficar para o itapajense? George, eu acho que a principal mensagem é que a gente deve agir sempre, né, dentro da lei, a gente deve agir, né, com respeito, agir com honestidade. Nós não podemos jamais, né, aceitar que algo como esse, eu digo até uma injustiça como essa aconteça, né, dentro do município de Itapajé. Seria algo inédito, né, se isso acontecesse aqui dentro de Itapajé, de um vereador eleito pelo povo, né, ter o seu mandato cassado por colegas, né, por ter feito um vídeo. Né, eu até aceitaria ser cassado se eu realmente tivesse feito algum ato de corrupção, ou se eu tivesse, né, me apoderado de algum benefício público, de algum bem público do município de Itapajé. Aí sim eu aceitaria tranquilamente, né, ter o meu mandato cassado, porque eu não teria mais condições de estar ali à frente daquele cargo tão importante, que é o cargo de representar o povo de Itapajé. Então a gente tem que dar exemplo, né, mas que a gente tem que ser exemplo, né? A gente tem que ser exemplo antes da gente, né, jogar a pedra no colega. A gente tem que ser exemplo primeiro, para que a gente possa ter o respaldo, né, da população, né, diante daquele fato que a gente está querendo. Então foi isso que aconteceu, a população viu, né, que isso ali que está vendo, na verdade, que o que está acontecendo é exacerbado, é injustiça, né, e com certeza fiquei muito feliz de saber que a população itapajense está muito antenada no que acontece ali dentro da Câmara, não só, né, nas minhas redes sociais, mas na Câmara Municipal de Itapajé e no contexto político. Né, a população ela tem se atentado mais a isso, ela tem ouvido mais, ela tem,
né, tem procurado entender o que é que se passa dentro do município de Itapajé, e isso as redes sociais vêm fazendo um papel brilhante aqui dentro de Itapajé. Douglas, no seu subconsciente, com você acha que isso realmente tem um apoio, um suporte de outra pessoa? Mesmo que não venha à tona, você não está apontando, eu estou falando de você, uma coisa sua. Você tem isso na sua consciência? Que há alguém alguém por trás disso, com e aí certeza. acabou não dando certo? George, há muito interesse, na verdade, né, de muitas pessoas, né, mas eu me atenho a apenas uma, né, que eu falo abertamente, quem seja, que é a atual prefeita de Itapajé, que infelizmente tem usado, né, os colegas, infelizmente, escorregaram em mais uma dessa ao apoiar algo tão, infelizmente, que gerou essa polêmica aqui dentro de Itapajé. Eu não teria feito isso. Né? O que é que eu teria feito? Eu teria chamado para uma conversa, se realmente quisessem, né, uma retratação como estão falando hoje que querem, deveria ter chamado no início de tudo, né, para que a gente pudesse realmente fazer uma retratação, não por meio de perder o mandato, mas sim porque a gente realmente assumiu, né, que eles provassem por A mais B que eu fiz algo errado e que a gente com certeza assumiria, né, que houve o erro e a gente pediria desculpa, né, uma retratação, né, perante a toda a sociedade tapajense. O Pedro Silva Neto, ele comenta que pelo índice, né, pela live, pelo nossa entrevista, pela nossa conversa, é uma envergadura da sua, vamos dizer, ele quer dizer para a sua envergadura política, né? política. Mas eu queria, para a gente terminar, só falar um pouco, Douglas, sobre a questão. Como é que você acha que vai terminar isso? Eu creio que o meu advogado, né, um advogado muito experiente, a gente vai com certeza barrar, né, todo esse trâmite na justiça. Se Deus quiser, é o que a gente espera, né, que não vá para frente, né, que isso acabe antes que aconteça essa votação. Afinal, vai ser uma votação que é uma votação secreta, que também, né, é algo que eu acho que a sociedade merece saber quem é que está votando a favor, quem é que está votando contra. Então, até isso, né, até essa votação secreta, né, colocaram aí nesse processo para que o povo não soubesse quem era que estava querendo caçar, né, o meu mandato. Muito bem. Gente, eu queria de verdade agradecer, Sargento Douglas Mota. Me desculpe se eu fiz alguma pergunta aqui. A gente tá não aqui. Deixei. Se quiser você... fazer mais perguntas, temos aqui ainda um tempinho aí. Não, Fica à vontade. Vou fazer mais duas perguntas. Só uma sobre esse encontro, desse último encontro que teve de um grupo, né, de pessoas que estão de pessoas visionárias. Eu queria só registrar aqui, gente, que está aqui com a gente é o ex-secretário, também um grande líder político, né? O Cleuso Nascimento, que sempre que eu precisei dele para a gente conversar, ele teve à disposição, que acompanha aqui o Sargento Douglas, né? Está em uma luta com ele, sua esposa também está aqui acompanhando. Eu fico muito feliz da gente ter esse local para a gente conversar mesmo do que acontece no município de Itapajé. Como foi esse encontro, né? Desses políticos, empresários, pessoas que têm interesse, né, de um Itapajé diferente. Eu vi que essa era uma das propostas. Eu queria que você falasse um pouco. Vale salientar que foi uma iniciativa, né, justamente do Cleuso Nascimento, que está aqui hoje. Ele teve essa iniciativa, convidou algumas lideranças políticas, pessoas que também tinham ou têm, né, interesse em concorrer a uma eleição, né, majoritária em Itapajé, outros que querem concorrer a vereador. Né, então foi um momento muito bom. Né, um momento que eu acho, Jorge, até mesmo de quebrar o gelo. Às vezes, eu falando por mim mesmo, às vezes as pessoas acham o Douglas é muito fechado, o Douglas não quer papo com ninguém. Pelo contrário, eu sempre, né, independente da pessoa com que a gente esteja, eu tento extrair tudo que é de bom daquela pessoa. Né? Lógico que se vier uma pessoa com como é que se diz, com pensamentos, né, meio que suspeitos, lógico que a gente vai extrair apenas as coisas boas. Eu acho que todo mundo tem uma coisa boa para se extrair, né, para a gente pegar e tirar dali coisas boas. E tem também uma parcela que é de coisas ruins que a gente tem que deixar isso de lado, né, e procurar, né, trilhar pelo bom caminho. Então, assim, foi um momento bom, foi um almoço, né, proporcionado pelo Cleuso Nascimento.
onde a gente teve algumas lideranças políticas de Itapajé, e a gente pôde debater um pouco, né? Eu creio, George, que Itapajé ele tem que se unir, logicamente que o prefeito, né, que for concorrer pela oposição, ele tem que ter realmente muito pé no chão, tem que ter muito cuidado em relação a questões de apoios, né? Lógico que todo apoio é bem-vindo, mas tem os apoios bons, né, que são muito bem-vindos, né, naquele momento. E Itapajé, né, teve esse almoço, né, ali numa casa aqui próxima aqui da sua, e foi muito bom, foi um momento muito bom onde eu passei, né, eu tirando por mim essa experiência, passei a conhecer outras pessoas que eu não conhecia, né, na política de Itapajé, só de ouvir falar, então foi bom para quebrar aquele gelo, né, entre um grupo A, um grupo B, um grupo C, né, então ali a gente foi em busca de realmente, né, direcionar, né, para que a gente possa realmente direcionar e ver qual o melhor caminho para a gente pegar e seguir aquele caminho para que a gente possa chegar no objetivo, né, que é trazer prosperidade para Itapajé, né, que é fazer um município melhor, fazer um município onde as pessoas possam viver melhor, possam ter uma saúde, né, de pelo menos, vou dizer nem de qualidade, mas que tenha pelo menos o básico para aquelas pessoas, como medicamento, um atendimento humanizado na FUSEC, onde o médico possa realmente lhe consultar e não olhar apenas para a sua cara e receitar e mandar você embora. Né? Então é isso que a gente busca para Itapajé, um município, né, que se desenvolva, um município que possa vir a gerar empregos aqui dentro de Itapajé. A gente tem uma problemática muito grande agora, Jorge, que são os ateliês que já estão, eu acho que quase todos já acabaram, né, no município de Itapajé, mais de 300 pessoas desempregadas somente dos ateliês, a fábrica está respirando mesmo assim, infelizmente Sufocada, qualquer hora a gente vai ter uma notícia negativa da fábrica, porque lá dentro está um deserto, né, a própria... eu tenho uma vizinha minha que hoje foi trabalhar, que ela disse que estava um deserto lá dentro hoje, né, ela passou um tempo de férias, né? E quando ela voltou lá, estava um deserto dentro da fábrica. Então, isso, né, é preocupante. Né? As autoridades do município de Itapajé, principalmente falando em gestão municipal, tem que ver o que é que está acontecendo para que a gente, o município de Itapajé, não seja pego de surpresa, né, com uma demissão dessa em massa e uma fábrica indo embora completamente do município. Seria um caos aqui dentro economicamente para o município de Itapajé. Douglas, só para a gente concluir agora de verdade, como é que você acha que vai ser 2024 nessa questão de cenário de eleições mesmo, entendeu? Você acha que os grupos vão estar unidos realmente para tentar aí, buscar aí no caso a gestão atual, né? Bater de frente com a gestão atual, até mesmo porque ela ainda não vem demonstrando, né? Nós já estamos com 2 anos e 3 meses, muitas reclamações em várias áreas. Você acha que isso vai ser fácil para os outros grupos, essa questão de apontar coisas que não estão acontecendo, coisas que ficaram no meio do caminho? Olha, assim, eu acho, devido a muita... na política existe muita questão da vaidade política, né? E isso, infelizmente, tem muito em Itapajé, mas que a gente busca uma certa aproximação, né, com essas pessoas para que a gente possa entender de que se o povo não se unir, né, e algumas lideranças políticas estratégicas do município não se unir, infelizmente a gente pode estar dando, né, novamente mais 4 anos para a atual gestão. Né? Então isso seria um desastre para o município de Itapajé. E vale salientar que a atual, ela tem a gestão na mão, ela tem a máquina na mão. Por mais que não venha fazendo uma boa gestão, mas é um risco muito grande. Quanto mais se dividir candidatos dentro do município, mais chances a atual gestão vai ter de continuar no poder. Eu tiro dessa maneira, esse é o meu pensamento, e eu acho que a oposição tem que se unir, a boa oposição, né, os bons líderes políticos do município de Itapajé, e não simplesmente fazer como a atual prefeita fez, né, que foi se unir com todos os partidos, com todos os líderes políticos do município, e infelizmente está acontecendo o que está acontecendo hoje. Você tem facilidade, né, de sair de projetos que você vê que não combinam com você rapidinho. Não, eu tiro porque eu dou muito valor, Jorge, né? Eu gosto muito de honrar as pessoas que me honram. Né? Se a população de Itapajé me deu a honra de representá-lo, então por que eu vou entregar o meu mandato na mão de um prefeito ou de uma prefeita? Né? Se quem me colocou lá foi o povo,
né? Se quem me colocou lá, quem me deu um voto de confiança foi o povo, né? E prefeito nenhum, prefeito, ou seja lá, líder político que for, não me ajudou em absolutamente nada, né? Quando eu digo que eu cheguei onde eu cheguei pelas minhas próprias pernas, eu estou falando a verdade. Graças a Deus, o único padrinho político que a gente tem mesmo é o povo mesmo. A gente não teve nenhuma grande liderança com a gente nesse processo, né, de vereador aqui em Itapajé. Então, a gente tem que honrar quem nos honra. Muito bem. Você é muito jovem, 33 anos, né? Tem muita coisa pela frente, já melhorou em muita coisa. Tem alguma coisa que você está trabalhando mais, assim, ainda dentro da política? A política ela é constante e aprendizado, né? Você, cada dia que passa você aprende. Eu quero aprender as coisas boas da política, eu não quero aprender as malícias, né? Para mim se dar bem mas a política ela é muito boa quando ela é aplicada verdadeiramente para ajudar o povo. Quando não é, quando é aplicada para interesse próprio, para se beneficiar, né? Quando é aplicada para a corrupção, aí sim ela vem, né, e destrói tudo que tem pela frente, inclusive vidas, né, de pessoas que infelizmente perdem a vida porque não tem um medicamento, porque não tem um exame, porque não tem um atendimento médico de qualidade, porque aquele dinheiro que veio para a saúde, infelizmente, boa parte ficou pelo meio do caminho. Muito bem. Gente, eu queria agradecer o Douglas agora de verdade. Não gosto, eu até uso, né, até mesmo para a gente ter os nossos patrocinadores, mas vou dizer aqui o Douglas que nem um instante foi para menos de 70 pessoas que se você for acompanhando aqui, tá muito bom mesmo. Se você for Tô até analisar, com vontade de ficar. se você for analisar, agora nesse momento, nesse período agora é uma hora de pico, né, nas programações, e você manter um nível de 70 pessoas assistindo simultâneo é um número bem significativo. Pelo que eu já vou vendo, eu sei que o assunto ele acaba contribuindo, mas isso é muito bom. É só para você levar e servir de análise depois. Eu queria só... Eu vi um comentário aqui, né? E eu queria dizer para o povo de Itapajé que eles continuem acreditando que um dia, né, possa vir um político aqui de Itapajé, um filho da terra que possa realmente mudar o quadro que o município de Itapajé se encontra hoje. Eu creio, Jorge, que não é preciso vir ninguém de fora. Eu acho que Itapajé tem, né, o potencial, né? Tem pessoas que têm condições de assumir uma secretaria de saúde, assumir a secretaria de administração, uma secretaria de cultura. Eu acho que não precisa trazer ninguém de fora, trazer nenhum prefeito de fora, né, para que a gente possa mudar a situação de Itapajé. Eu penso dessa maneira e eu digo a vocês que continue lutando. Não é porque a gente votou numa candidata que não deu certo, a gente não pode baixar a cabeça. A gente tem que continuar lutando, porque uma hora nós itapajenses vamos acertar, e quando nós acertarmos, Itapajé vai virar uma verdadeira potência aqui nessa região. Pois é, gente, eu queria agradecer de verdade vocês que acompanharam a gente até agora o finalzinho, em nome dos nossos patrocinadores, Nova Livraria, Mercantil, Van, Casa das Frutas, Doutor Brasil, Doutor Desconto, Posto Apolo, Posto Itajavé, Posto Ita Central. Hoje, né, essa edição atípica, né, segunda-feira, mas quero dizer que amanhã tem um novo convidado, mais tarde vai já estar nas redes sociais, o nosso convidado de amanhã, talvez quinta-feira também tem mais um outro convidado, mas era isso, é um assunto atual, não poderia deixar de convidar o Douglas, só lembrando também que vou lançar também o convite aos outros parlamentares também desse processo, né? Vai estar a casa aberta, se eles realmente decidirem por vir, vai estar aí disponível o horário também no dia que eles acharem por bem estar aqui comigo. E agradecer a todos vocês que assistiram, só perguntas de alto nível, com qualidade, sem essa questão de estar constrangendo ninguém, e é isso. Douglas, queria que você deixasse uma boa noite para o nosso amigo internauta, né? Joizão, primeiramente, lhe agradecer pela oportunidade de estar aqui. Como nós falamos no início, é muito importante esse trabalho que, por mais que algumas pessoas tentam desqualificar, mas é muito importante o trabalho de vocês. Vocês têm o meu respeito, a minha consideração, a minha estima, porque é assim que se faz, né, um trabalho sério, onde você chama para uma entrevista, você chama outra parte também. Caso não queira vir, aí realmente é o problema deles. Uma questão mas pessoal, né? isso é assim que se faz jornalismo, é assim que se faz dessa maneira. Agradecer você, agradecer a todos que estão aí assistindo, né, ouvindo o nosso programa aqui, o Papo Reto. Agradecer a todos os itapajenses que têm nos mandado mensagem. Já é impressionante as proporções que isso se tomou, né, dentro da cidade de Itapajé. A gente não consegue nem sequer andar direito, que as pessoas abordando e falando: estou contigo, Deus vai
né? Deus vai lhe abençoar, não vai acontecer nada com você e tal. E isso nos deixa muito feliz, né? É fruto da seriedade do nosso trabalho, né? Por mais que a gente às vezes brinque ali e acolá, mas a gente é sério no momento que tem que ser sério. E a gente procura, né, como eu falei, honrar cada voto, honrar cada cidadão itapajense. Eu não sou vereador de 700 votos, mas sim hoje vereador de uma cidade, eu acho que deve estar em torno de 55 mil habitantes, 53 mil habitantes. E onde você chamar a população, nós estaremos aqui para ir representá-los, para ir em busca, né, de solucionar o problema, para mostrar os problemas que existem dentro do município de Itapajé. Então, obrigado a todos, obrigado ao George, obrigado a cada um de vocês, né, que estiveram conosco agora até essa hora, né, já quase 9h30. Então a gente só tem a agradecer a cada um dos senhores e as senhoras. Deixa eu só agradecer aqui também o André Frios, lá da Oiticica, André Magalhães, já fez 3 comentários, eu não posso deixar de fazer a publicidade do homem, né? Amanhã com certeza vai ter muita carne gelada aqui na geladeira. Brincadeira. Gente, agradeço Douglas Mota, Cleudes que esteve aqui, a sua esposa, sua comitiva. Gente, até uma outra oportunidade, programa Papo Reto, sempre com uma entrevista do que acontece no município de Itapajé. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã, nosso programa Papo Reto.